A crise diplomática envolvendo Estados Unidos, Dinamarca e aliados da OTAN por causa da Groenlândia continua a escalar. Isso enquanto os principais líderes mundiais se reúnem em Davos, na Suíça, para o encontro do Fórum Econômico Mundial. Aqui a gente tem alguns dos desdobramentos mais recentes quanto à tensão, a gente começa com isso, e depois a análise a respeito da posição europeia no assunto. Ontem à noite, no aeroporto da Flórida, Trump chegou a comentar sobre o tema, até falava na saída de um jogo, uma atração esportiva. Vamos conferir o que falou o presidente americano. Denmark, they're wonderful people, and I know the leaders, they're very good people, but they don't even go there. And you know, because the boat went there 500 years ago and then left, that doesn't give you title to property. So we'll be talking about it with the various people. We've had tremendous success, and I've done more for NATO than anybody else. I don't think you'd have NATO right now. I got them to go 5% and pay as opposed to 2% and not pay. I've done more than any other American president for NATO by far. And we'll see how that goes, but Greenland is very important. Well, that wasn't a military, they sent a few people. And they say they sent them not for me, but to guard against Russia. But NATO's been warning Denmark for about 20 years now, longer than that, 25 years. They've been warning Denmark about the Russian threat. And it's not only Russia, it's also China. So we'll see what happens, but let's put it this way, it's going to be a very interesting Davos. Goodbye, everybody. Have a good flight. Thank you. Thank you. Bom, vai ser uma Davos muito interessante, diz o presidente americano. Parece que, sem dúvida, esse é o caso, conforme nas redes sociais. Hoje, horas antes de embarcar, Trump esteve nas redes sociais postando ao longo da tarde. E aí o debate apimentou com a divulgação de um tom humorístico pelo presidente americano. Colocou ele acompanhado de J.D. Vance e Marco Rubio numa imagem aparentemente gerada por IA, colocando uma bandeira americana na Groenlândia. Na placa se lê Groenlândia, território americano, desde 2026. Em outra, a gente pega uma imagem resgatada de quando houve a maior concentração de líderes europeus na história na Casa Branca. Aquela ocasião onde, depois de uma cúpula com Vladimir Putin, uma série de líderes europeus e Zelensky iam para a instalação, então, para a sede do governo americano. O detalhe aqui no mapa, se vê os Estados Unidos coloridos ali, passando por até Canadá e chegando aí a Groenlândia, como se os Estados Unidos se estendessem, ocupando todo o Canadá e a própria Groenlândia. Foram algumas das publicações aí nas redes sociais hoje ao longo da tarde. Deve estar viajando nas próximas horas. Diz a agenda, vai ter um telefonema com Recep Tayyip Erdogan, o líder turco, e depois pega um avião então para a Suíça. Aí tá a questão, mas não fica só aí na divulgação da questão de bom humor. Ele também divulgou conversas, aparentemente vazou conversas então com líderes europeus. A gente tem aqui com Mark Rutte, o chefe da OTAN, secretário-geral da OTAN. Ele falou o seguinte: sobre a Groenlândia, concordei com uma reunião das várias partes em Davos, na Suíça. Ele disse que a Groenlândia é imperativa para a segurança nacional e mundial e que os Estados Unidos são o país mais poderoso do mundo. Isso aí, aliás, melhor dizendo, acompanhava então as imagens. Agora sim, falando a respeito do Mark Rutte, a gente tem aqui então a fala vazada, onde ele falou, e essas são as palavras do secretário-geral da OTAN para o Trump, aparentemente vazadas então numa captura de tela. Senhor presidente, querido Donald, o que você conquistou na Síria hoje é incrível. A gente vai falar sobre Síria hoje mais além no programa. Eu irei utilizar meus compromissos de mídia em Davos para destacar o seu trabalho ali em Gaza e na Ucrânia. Eu estou comprometido em achar uma forma de seguir adiante com a Groenlândia. Mal posso te esperar para ver, Mark. Aí teve também uma conversa vazada com o Emmanuel Macron. A gente tem aqui a publicação então também, onde Macron comentou o seguinte para Trump: meu amigo, estamos totalmente alinhados na Síria, podemos fazer coisas grandes no Irã, eu não entendo o que você está fazendo na Groenlândia, que nós possamos construir grandes coisas. Eu posso construir um encontro do G7 depois de Davos, em Paris, na quinta-feira, à tarde, posso convidar os ucranianos, os dinamarqueses, os sírios e os russos às margens. Vamos jantar juntos em Paris, juntos na quinta-feira, antes de você voltar para os Estados Unidos, Emmanuel. Trump respondeu agora há pouco em coletiva que ele não vai estar participando nem de cúpula do G7 em Paris, nem vai estar tampouco participando, então, de algum jantar do tipo. Enquanto isso, de forma interessante, a gente teve também posicionamentos de líderes europeus conforme as tensões escalam. A gente tem Emmanuel Macron falando ele próprio no Fórum Econômico Mundial. Vamos conferir. And here in the epicenter of this continent, we do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality.
you're welcome in Europe, and you are more than welcome to France. Bom, aí um trecho da fala de Macron sobre os óculos escuros, tá? Ele explicou que os olhos estão vermelhos e inchados por uma condição inofensiva, brincou chamando que é a condição do olho do tigre, o Eye of the Tiger aí, para quem assistiu Rocky 4 ali na luta entre Sylvester Stallone e um inimigo aí da União Soviética. Enquanto isso, a Dinamarca tem reforçado a presença militar na Groenlândia e propôs, junto ao governo local, a criação de uma missão da OTAN no Ártico. Até agora, cerca de 100 soldados dinamarqueses já chegaram a Nuuk, a capital, então, da ilha da Groenlândia. Outros são esperados. Para reforçar o policiamento aéreo, a Suécia vai enviar um esquadrão de caças para a vizinha Islândia. A União Europeia também anuncia um pacote de medidas para reforçar a segurança no Ártico e continua criticando tentativas de intimidação ou mudança de fronteiras à força. Aí a gente tem também, vindo de Davos, uma fala do secretário do Tesouro, Scott Bessent. Ele falou com a Fox News e deu um recado sobre o assunto. I tell everyone, sit back, take a deep breath, do not retaliate, do not retaliate. The president will be here tomorrow, and he will get his message across. I believe he is going to have meetings, and again, also have an open mind. That, you know, why this rapid response in terms of, you know, this is a no. And by the way, Maria, this has been in the minds of American presidents for more than 150 years. For more than 150 years. So the vulnerability was seen even back then? Well, or the strategic value of Greenland. And I think as there are more trade routes that move near Greenland, Greenland becomes more and more valuable. Esse mapa aqui do meu lado que vocês estão vendo mostra então o arquipélago das Ilhas Chagos. Ali fica uma base militar na ilha de Diego Garcia. Recentemente houve também controvérsia quanto ao assunto, conforme Trump falava a respeito disso como uma medida péssima em termos, então, do Reino Unido fazer uma mudança na forma como operava o sistema ali, basicamente devolvendo aspectos da soberania para as Ilhas Maurícias, então, e aí depois colocando um leasing da base militar. De forma curiosa, anteriormente já havia sido discutido isso de forma a ser elogiada por Marco Rubio e pelo governo americano. Trump disse que a coisa deveria permanecer como estava. Diego Garcia é o maior território do arquipélago de Chagos e pertence formalmente ao Reino Unido. Essa base é estratégica. Trump acabou de falar em coletiva, não tão estratégica quanto a Groenlândia, mas é uma base que permite operações no Oriente Médio e na Ásia. Até quando se fala sobre o tabuleiro geopolítico, essa pequena base de Diego Garcia é utilizada como um pivô no Indo-Pacífico e é citada como algo crucial mesmo, como dissuasório, quanto à China, quanto ao Irã, e uma coisa que permitiria um controle maior, uma distribuição maior das operações ali na região. Uma base crítica, então, também agora citada em meio às tensões. É nesse tom que eu dialogo com vocês na sequência a respeito disso de outra perspectiva, conforme a gente vai da notícia para a análise. Enquanto as tensões escalam, mais um adendo, aliás, tá? Vale a pena acrescentar mais uma informação. Eu tenho aqui a informação de que os Estados Unidos também devem estar iniciando, anunciou-se ontem, deve continuar hoje, então exercícios aéreos militares na Groenlândia, um exercício conjunto entre Estados Unidos e Canadá. Isso foi anunciado hoje cedo pelo Comando, então, Central dos Estados Unidos, melhor dizendo, pelo Comando de Defesa Aérea Conjunta entre o Canadá e os Estados Unidos, o NORAD. Anunciaram que isso aí já estava previsto fazia tempo, etc., e deram um tom amenizador, mas não deixa de ser o fato de que a coisa está acontecendo em meio a esse contexto de tensões. Acrescido esse fato, e acredito que a gente tenha um bom apanhado a respeito do que acontece na relação entre esses países, eu parto com vocês, agora sim, da notícia para análise. E aqui embaixo vocês veem até a faixa mudar abaixo de mim, conforme a gente encerra isso com uma consideração interessante. Conforme a Guerra Fria se encerrava, havia a ideia de que gastos em defesa não seriam mais tão necessários. Na época, o livro que bombava era do Francis Fukuyama, um conservador americano, apesar do nome japonês, que falava sobre a tese do fim da história. Parecia-se, dizia Fukuyama então, que era um momento onde a democracia liberal americana havia vencido, comparado ao totalitarismo comunista, e o mundo entraria em uma era onde esse modelo gradualmente se tornaria mais e mais premente. As guerras seriam menos prevalentes e o comércio seria mais predominante. Enquanto aspectos disso podem parecer ter acontecido, o que se aconteceu foi que, enquanto se colhia os frutos disso, os gastos de defesa, em particular para a Europa, e outros aspectos das suas políticas sociais não estavam preparados para uma situação de instabilidade geopolítica como a que agora se configura.
Há um conceito quando se fala de geopolítica e de noticiário internacional chamado o dividendo da paz. Com uma necessidade menor de gastar em defesa, isso habilita que esses países aumentem o gasto em bem-estar social. Esse aumento em gastos de bem-estar social e assistencialismo, combinado com políticas migratórias, como tem acontecido na Europa, por exemplo, em especial depois da crise migratória síria para a Alemanha em 2015, a decisão alemã de absorver daquela forma os refugiados, a migração desenfreada para uma série de países que agora encontram pressão sobre os seus sistemas. O panorama que se desenha, junto de forças armadas que gradualmente se tornaram menos e menos preparadas para o mundo em que vivemos, coloca a Europa em posição delicada. Sem força para agir sozinha, sem os Estados Unidos, em atrito com seu principal aliado e com falta de coesão social e uma dificuldade interna de administrar as próprias lutas internas, as pautas ali que dividem populações, de liberdade de expressão à questão migratória, de regulação agrícola a outros aspectos de como configurar a economia, dão um panorama de que aquele dividendo da paz e a forma como se agiu nos últimos 30 anos não preparou as capitais europeias para o mundo que agora se vive. Os discursos que virão em Davos e as reuniões que vêm adiante sobre a Groenlândia dão o tom de descobriremos o que acontece e como eles navegarão esse cenário. Não se sabe também e fica no horizonte a pergunta se essa situação deseja se reverter ou pode ser revertida, conforme o que era a Europa um dia parece agora muito diferente em termos de peso no tabuleiro geopolítico.